Oiê, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula aqui no canal. E na aula de hoje nós iremos pintar hibisco, tá? E eu já vou começar pegando o verde maçã. Não repare, o meu pincel tá um pouco sujo, deixa eu limpar. Era para ser só o verde maçã, né, gente? Mas eu acabei precisando limpar a tampinha do verde pântano e não lavei direito o pincel. Então, agora nós vamos utilizar o verde maçã. Esse cantinho eu já ia escurecer um pouquinho mesmo. Então, por isso que não tem problema ele ter ficado um pouquinho sujo, tá bom, gente? E nessa folha aqui, nós vamos utilizar vários tons de verde. Vocês não se preocupem, tá? Com relação às cores que nós vamos utilizar na aula, porque eu deixarei o link para vocês acessarem guia de cores, a foto guia, o risco na descrição do vídeo, tá joia? Ó, agora eu entrei com o verde pistache, tá? Então, aqui a gente utiliza a mescla de cores, a gente vem trabalhando com as cores simultaneamente, tá joia? Então, eu utilizei aqui o verde pistache, vou pegar mais um pouquinho dele para poder subir aqui e vou entrar um pouco com ele aqui também, tá? Ó. E assim eu vou passando. E para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Geise, tá? E eu sempre trago aulas para vocês, tá? Praticamente toda semana eu tenho conseguido postar aulas novas, ensinando técnicas novas. Ó, esse aqui é o verde maçã, tá joia? Que eu estou passando aqui nesse pedaço. Aqui em cima eu vou entrar com um pouco do verde pistache. Praticamente toda semana eu tenho conseguido postar a aula, tá? Vocês vão acompanhando. É muito importante que vocês curtam, que vocês comentem, compartilhem, tá bom? Compartilhem lá nos grupos de pintura que vocês participam, para que outras pessoas venham nos prestigiar e assim fortalecer o nosso trabalho aqui, tá joia? Então, eu trabalhei aqui com verde maçã, verde pistache, tá? Esse cantinho é porque o meu pincel estava sujo com verde musgo, musgo não, o verde pântano. Mas agora nós vamos entrar com o verde musgo, tá? Ó, eu venho trabalhando com ele aqui em cima. E vou entrando aos poucos aqui embaixo na pintura. Eu vou trocar de pincel, porque esse pincel que eu estou é o 421 da Condor, o tamanho 10. Mas ele tá um tanto grande pro que eu tô fazendo. Então, eu vou pegar outro tamanho, tá? Eu vou pegar aqui o tamanho 8, tá bom? Que aí é melhor para eu poder trabalhar, porque agora a gente vai entrando com os tons mais escuros aos poucos, né? Então, eu preciso trabalhar com um pouquinho mais de precisão, tá? Ó, eu venho aplicando e fazendo o esfumadinho. E assim a gente vai passando. Todo esse trabalhadinho que vocês estão vendo eu fazer é com verde musgo, tá bom? Eu vou trabalhar com o verde musgo nesse meinho aqui, ó. E vocês têm que estar bem atenta à tinta, porque como vocês podem ver, a minha tinta aqui, ela tá secando bem rápido. Eu vou me auxiliar com o diluente. A minha tinta tá secando rápido, porque hoje tá muito quente na minha cidade. Eu tô pintando praticamente embaixo do ventilador, aí a tinta seca rápida mesmo, tá? Então, eu vou me auxiliar aqui com o nosso diluente. Eu não sei se você é antiga aqui no canal, ou se você acabou de chegar, mas
Em praticamente todas as pinturas eu utilizo diluente. E como que funciona o uso do diluente? O diluente é de acordo com a necessidade, tá? Aqui embaixo eu vou com o verde pinheiro, tá? E dou uma esfumadinha pra cima, que eu quero sombrear. Aqui também, nesse cantinho. E você vai seguindo o seu risco aí, tá? Vou auxiliar um pouquinho no meu diluente. Ó, porque aí ele já espalha um pouco melhor, tá bom? Ó, eu venho um pouquinho no diluente, passo. Porque essa folhinha, ela está por baixo dessa, então ela é um pouquinho mais escurinha aqui mesmo, tá bom? Então, a gente vai dando uma esfumadinha. E cuidando para deixar esses detalhes mais claros, tá? Agora pega um pouquinho do verde musgo. Nós vamos trabalhar um pouco com ele aqui nessa lateral. Sem intensificar muito, eu aproveito o pincel sujo, já passo ali. Eu venho aqui com o verde pinheiro, continuando esse pedaço aqui, ó. Vou vir com o verde musgo subindo aqui também um bocadinho. E assim a gente vai trabalhando aqui com a pintura, tá bom? Então, não esqueçam que na descrição do vídeo vocês vão encontrar todo o material que é necessário para poder fazer essa aula aqui, tá? Agora, vem aqui nesse cantinho, agora a gente já começa a dar uma leve clareada. Eu utilizo o verde musgo aqui nesse canto, tá? Pega um pouquinho do verde musgo, já dá uma leve esfumadinha, tá? E começa a trabalhar com ele aqui. A gente vai trabalhar com o verde musgo, já fazendo os detalhezinhos que a gente precisa para fazer as nervuras da nossa folha. Ó, estão vendo como é que eu vou fazendo? Vou utilizar mais um pouquinho do nosso verde musgo. Esfumo um pouquinho embaixo. E eu venho trabalhando tudo nesse mesmo pincel, tá bom, gente? Que é o pincel 421, o tamanho 8, tá? Nessa parte aqui de cima, eu vou entrar um pouco com o verde maçã, só para cobrir a trama desse tecido e trazer um pouco mais de claridade nesse pedaço aqui, que é onde eu tô vendo essa necessidade. Vou pegar o verde pistache e vou fazer essa pontinha, que essa folha ela é meio serrilhadinha, tá? Essa folhinha que a gente tá trabalhando, ela não é toda igual, ela é serrilhadinha, tá bom? Eu vou vir com o verde pinheiro aqui agora, ó. Vou subir para escurecer esse pedaço, tá? A gente dá uma leve batidinha só para ficar suave. Vamos começar a trabalhar o lado de cá. E assim a gente vai trabalhando. Eu não vou fazer todas as folhas com vocês, tá? Porque eu tenho diversas aulas aqui no canal de folhas. Então, eu sugiro que vocês assistam as demais aulas que eu tenho, onde eu ensino folha. Então, folha, assim, vai depender da técnica que você quer utilizar, porque existem várias formas de fazer folha. Não existe a forma errada, existe o jeito que cada artesã pinta, né? Quando eu falo assim, não é assim, porque assim tá errado. Errado, o que eu quero dizer é, às vezes, alguma técnica que a gente aplica da forma que não é a forma correta, que aí fica fosca, fica uma pintura sem brilho, uma pintura sem vida, aí tudo bem, tá? Mas não existe uma forma correta. Existe a sua forma de fazer que dá certo, se der certo, ótimo, tá? Agora a gente vem aqui, ó,
Esse que eu utilizei é o nosso verde kiwi. E vou subindo com ele aqui. Não fiquem tristes porque eu não estou dando muita ênfase na folha, tá? Porque como eu expliquei, eu tenho várias aulas. Ó, com o meu próprio verde kiwi, eu tô fazendo alguns pontinhos mais iluminadinhos na folha, estão vendo? O próprio verde kiwi, tá bom? Sem ficar esfregando muito, tá? Que não é o que a gente quer. A pintura esfregada, nós não queremos isso, tá? A gente quer dar um foquinho ali de luz. Olha como é que tá ficando bonitinho. Aqui eu vou dar uma batidinha para não ficar esfregado. Nesse pedaço aqui de cima, quero colocar mais um tiquinho de luz. Então é isso. Essa folhinha aqui, o que falta eu trabalhar agora um pouco mais é com o verde pântano, que eu vou entrar trabalhando com ele aqui agora. Reparem que eu tô sempre indo no prato. Ó. Eu intensifico esse pedaço para dar um pouco mais de profundidade nessa nervura aqui da nossa folha, tá? Eu vou trabalhar um pouquinho só, ó, é bem pouquinho, tá, gente? Olha como é que é pouquinho. Alguns detalhezinhos, só pra gente poder fazer uma leve intensificação em alguns pedaços. É bem leve, é bem sutil mesmo, tá? Esse pedaço aqui a gente vai dar uma leve escurecida também, porque ela também tem essa escurecidinha. Aqui eu vou escurecer um pouquinho e aqui também um pouquinho. Pronto, não vou mexer mais, essa folha já está pronta. Agora, nós temos mais 3 folhas para nós pintarmos. Então, eu acabei utilizando todas as cores e na lista aí vocês vão receber, tá? Todas as cores que eu utilizei. Agora eu vou acelerar o vídeo, mas de uma forma que dê para vocês visualizarem como que eu fiz cada folha aqui, tá joia?
Agora aqui, nessa parte do galho, eu utilizei as mesmas cores, né? Como vocês observaram, tá? E agora eu vou utilizar o marrom nessa parte aqui de baixo, ó. Aí eu já mesclo aqui em cima com o verde pistache, tá? Porque foi a última cor que eu passei, foi o verde pistache. Olha como é que vai fazendo. Vou virar mais pra cá pra ficar melhor pra vocês, ó. Tá vendo? Olha como que vai fazendo o degradê de cores, tá? Essa é a intenção aqui, é fazer esse degradê, tá? Essa transição de cor, saindo do marrom, mesclando com o pistache, entrando no verde musgo e depois eu utilizei o verde pinheiro e aqui em cima o verde pântano, tá? Então, a nossa parte aqui do caule já está pronto, tá bom? Agora nós vamos dar a luz aqui com branco, porque faltou trabalhar agora nessa pintura com branco, que é o que nós iremos fazer nesse exato momento, tá? Então, pega lá seu branco. Mas a luz vai ser bem pouquinho mesmo, nós não vamos passar muito branco, vai ser bem pouco. Deixa eu só limpar aqui a minha tampa. Um caroção aqui. Ai. Eu não sei vocês, mas eu não consigo trabalhar com a tampa toda cheia de caroço de tinta, não. Eu tenho que tirar. Porque senão na hora da gente bater a tinta no vidro, né, que é o que eu ensino vocês, fecha, bate para um lado, bate para o outro, esse caroço que fica aqui cai todo na tinta, aí estraga a tinta. Então eu gosto de ir limpando, tá bom? Então vamos lá, ó, com o branco eu pego um pouquinho do ladinho do pincel, limpo lá no prato e vou dar luz de leve, gente, não é muita luz, é só um pouquinho. Aqui eu vou dar um pouquinho aqui. Vou fazer uma luz de leve ali e aqui, ó, e bem pouquinho aqui embaixo, bem pouquinho mesmo, tá bom? Então, vamos lá, para esse pedaço aqui em cima. Quando a gente pega a tinta no pincel errado, eu peguei na posição errada, a gente não deve insistir. Pegou errado, não insiste em colocar na tinta. Melhor limpar. Ó, agora eu peguei certinho, tá? Ó. É bem suave, ó. Tô com a mão bem levinha, o restinho da tinta, tá? Então, aqui eu já passei. Eu vou vir do outro lado bem pouquinho também. Um pouco aqui. Aqui também. Aqui e aqui, tá? Vendo? Tudo bem pouquinho, tá, gente? Só para dar uma luz. Lembrando que esse branco ele vai secar ainda. À medida que a pintura for secando, ele vai sumir um pouco. Mas isso não é motivo para a gente poder colocar bastante branco, porque não é a nossa intenção. Nesse pedaço aqui é menos ainda, tá? Porque essa tá mais por baixo, então é pouca luz, tá bom? Pronto, acabou. Então, esse pedaço aqui, nós trabalhamos. Agora, vamos dar um pouquinho de luz no nosso caule, tá? Eu vou fazer um pouco de luz aqui, nessa curvinha, ó. Esse pedacinho é bem pouquinho uma luz ali, tá vendo onde eu fiz? Fiz bem pouquinho aqui. Agora, nós vamos fazer um pouco de luz aqui, ó. Pronto. Finalizei de luz. Agora sim, nós vamos começar a pintar o hibisco, tá joia?
Vamos começar a pintar o hibisco. Eu vou utilizar o pincel da Condor 454, tamanho 12, porque essas pétalas são grandes, então eu vou utilizar um pincel maior, tá? E as cores vocês vão seguindo aí pelo guia que vocês já baixaram, já imprimiram, então vocês vão acompanhando as cores de acordo com o que eu vou pintando, eu vou falando. Eu já iniciei aqui com o amarelo bebê, tá? Aí o amarelo bebê, eu vou pintando essa parte aqui em cima, esse início, eu vou utilizar o amarelo bebê, tá? Tinta só de um lado do pincel e eu vou utilizando esse amarelo bebê. Lembra de colocar o diluente no prato. Se tiver necessidade, você vai pegando o diluente, vai passando, tá? Eu vou vir com o amarelo bebê. Vou passando um pouco aqui e já vou entrar com o amarelo canário, tá? Ó, movimento circular, eu tô aplicando o amarelo canário, eu vou precisar do diluente. Nesse pedaço aqui, ó, de baixo, encontrando o amarelo bebê, eu ultrapasso um pouco para não ficar aquela marca, tá? Da onde parou de usar ali o amarelo bebê, tá? E da onde iniciou o amarelo canário, não é a nossa intenção. Agora, a gente faz esse movimento aqui para baixo, varrendo, dando aquela varridinha, bem aleatória, tá? Porque depois nós vamos subir com as outras cores, porque a gente vai fazer esse pedaço e já vai trabalhar de baixo para cima, mas eu já vou deixar preparado a base em cima e vocês vão entender por que é esse processo, tá? A gente começa em cima, para e depois vem de baixo para cima. Vocês já vão compreender bem por que é esse processo, tá? Vou passar mais um pouquinho do nosso amarelo canário. Vou passar um pouco aqui nesse cantinho. Pronto. Agora sim eu vou começar a trabalhar de baixo para cima. Eu vou pegar um pincel macio, que é o pincel 421 da Condor, para eu já começar a trabalhar aqui, tá? Então, eu vou começar agora de baixo para cima, da cor mais escura para mais clara, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com o vinho, porque esse pedaço aqui de baixo é mais escuro, então é o vinho, tá? Eu vou vir com o vinho até um pedaço só. Já entro com o meu vermelho carmim, que para essa pintura aqui eu vou utilizar o vermelho carmim, tá? E agora eu vou vir trabalhando com o vermelho. Já vou voltar com o pincel, esse é o vermelho tomate, tá? Vou voltar com o pincel 454, tamanho 12, tá bom? Ó, já vou preencher esse pedaço aqui. Vocês viram que eu coloquei um pouco de vinho, um pouco do vermelho carmim e agora eu já estou entrando com o nosso vermelho tomate, tá bom? Agora que vem a mágica, a gente vem trabalhando, jogando para cima, só que eu vou trocar de pincel para poder fazer esse movimento, tá? Eu só utilizei o pincel maior para ficar mais rápido de preencher. Agora, eu venho com o nosso vermelho tomate e eu começo a varrer para cima, tá? Vamos lá no diluente, para ele deslizar melhor. E já vai dando forma. Vocês vão perceber que logo vai dando forma.
Pegou a tinta? A base que vai encostar aqui, ó, é onde você depositou a maior quantidade de tinta, tá? Porque aí você evita de ficar aquela marca aqui, tá bom? Vamos lá. Agora você começa a trabalhar suave, pensando no que você está fazendo, tá? Ó, eu fui no diluente, porque aí sobe mais arrumadinho o que a gente tá fazendo, tá bom? Agora nós vamos começar a trabalhar com as outras cores, os outros tons, né? Eu venho com o vinho de novo, passo mais um pouquinho. Deixa eu limpar o pincel que veio um carocinho. Aí. Ó. Venho aqui nas beiradinhas. Hibisco não é difícil de trabalhar. Se você já entendeu a técnica da mescla de cores, você vai conseguir trabalhar. Só tem que ter paciência, tá? Agora a gente vem trabalhando com o carmim, que é o vermelho carmim, tá? Por cima desse vermelho tomate, bem pouco, para dar esse tom que ele tem, que é um rosado, e a gente começa a subir com ele. Vai no diluente. Gente, tá muito quente, eu tô com o ventilador ligado, ele tá até me atrapalhando, mas eu não vou desligar, porque senão eu não consigo gravar a aula. Tá muito quente aqui na minha cidade hoje, misericórdia. Mas a gente não pode reclamar, né? Nós tivemos dias de muita chuva, mas até que agora tá precisando chover um pouco. Olha como é que já tá ficando bonito. Agora a gente começa a trabalhar de cima para baixo, porque a gente não quer deixar esse espaço claro aqui, tá bom? Então agora a gente começa a trabalhar de cima para baixo. Eu vou aproximar vocês para que vocês possam ver como que eu estou fazendo esse pedaço aqui. Aí eu venho delicadamente, vou pegando de pouquinho a pouquinho, aí eu pego um pouquinho do vermelho. Eu vou revezando as cores que eu quero e vou dando vida, tá? Que eu quero um risquinho mais grosso, igual tá ali na foto guia que eu estou utilizando, que é a foto da flor hibisco mesmo, que eu tirei da internet. E eu quero fazer bem igual. Ó, eu fui lá no meu diluente, tá? Porque senão eu não vou conseguir pintar. Pego um pouquinho do vinho, escureço aonde precisa, que não são muitos lugares, tá? Só alguns bem pontuais, que a gente dá uma leve escurecida. Olha como é que a gente vai fazendo. Eu tô sentindo falta do púrpura. Esqueci de abrir o púrpura, gente. Tá faltando púrpura aqui.
Vamos abrir o púrpura aí. Tô eu pintando aqui, eu falei, gente, tá faltando uma cor. Ah, agora sim. Ô, gente, o púrpura faz toda a diferença. Mão leve e a gente vai fazendo os detalhes, tá bom? Quando a gente olha assim à primeira vista, parece que tudo vai dar errado, né? Mas não vai dar não, tá, gente? Aí pega o amarelo canário. A gente vem delicadamente, entrando em algumas partes, tá? O ideal é bater ele, né? Porque ficou aberto aqui, tá ventando. Vamos lá. Vocês estão vendo que eu também enfrento desafios, igual vocês aí para pintar. Eu recebo às vezes mensagem, ai, Geise, é tanto problema para eu conseguir pintar. Gente, para mim também. É vida real, é para todo mundo. E se a gente deixar de fazer por conta das barreiras que nós encontramos, a gente não faz nada, não é verdade? A gente não faz nada nessa vida. Ó, quase vocês não percebem, mas eu estou suavizando e dando um pouquinho de luz, tá? Bem de leve. E não pode ser muito não, tá? Só um pouquinho. Esse pedaço aqui, só vai faltar a gente trabalhar agora um pouco com o vinho subindo, tá? Vai lá no diluente. Aí. O meu desafio de pintar é muito grande. Por quê? Porque eu, além de pintar, eu tô ensinando, olhando para o que eu tô fazendo, pelo menos eu tô tentando olhar, né? E olhando para a câmera. Gente, é muito desafio. Mas a gente vai aqui matando um leão por dia. Ó, aqui a gente dá uma leve escurecida. Tá vendo? Agora vamos fazer o lado de cá e depois a gente faz essa parte aqui do meio. Primeiro nós vamos fazer essa. Então, é preencher do mesmo jeito que eu fiz esse lado de cá, tá joia? Vou chegar, ó. Cheguei pra cá. O mesmo jeito que eu preenchi esse, eu vou preencher esse, tá? Vamos lá. Que é o amarelo bebê, que eu entro primeiro. Vamos preenchendo. Tá? Enquanto eu tô preenchendo aqui, quero falar para vocês que o meu curso de pintura em tecido para iniciantes está na promoção, um preço assim imperdível. Então, se você ainda não foi lá conhecer o meu curso, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É pela plataforma Hotmart, tudo muito bem organizadinho. Você vai aprender as técnicas para poder conseguir pintar aí da sua casa, né? E você vai pintar comigo. São 11 aulas pintando e 5 aulas onde eu ensino precificar. Agora você pega o amarelo canário, tá? Você vai aprender a precificar, você vai aprender a fazer cor sobre cor, mescla de cor, para você poder começar a entender quando você ouvir, pelo menos os termos técnicos, né? Para você não ficar perdida, gente, mas o que é isso? O que é aquilo, né? Para você não ter esse tipo de dificuldade, tá bom?
eu vou te ensinar também a costurar o seu próprio pano de prato, vou te ensinar a fazer um lindo jogo americano, que inclusive com as pinturas da aula, você vai poder pintar tanto um jogo americano quanto panos de prato. Você vai escolher em que local, em que tipo de qual tipo de trabalho que você vai querer fazer com os panos da sua aula. Então, isso aí vai ficar opcional, tá? Então, tá num precinho bem legal. Eu não vou colocar o valor aqui, porque hoje ele está num valor, né? Um valor de promoção. Então, pode ser que alguém lá daqui a alguns anos, porque nós estamos em 2025, no mês de abril, pode ser que você esteja assistindo anos depois e você vai falar, ué, mas ela falou que estava X valor e agora não está mais. Então, eu não acho legal, não sei. Pode ser que eu resolva falar depois, mas por enquanto eu ainda penso desse jeito, tá? Agora nós vamos fazer essa parte aqui que é do vinho. Nós vamos trabalhar com o vinho aqui, tá bom? Vou começar agora de baixo para cima, igual nós fizemos a outra pétala. O engraçado dessa pintura aqui do hibisco é que a sensação que a gente tem é que vai dar tudo errado. Nossa, vai ficar feio, mas, gente, no final não fica lindo. Nesse pedaço aqui, ó, vocês vão fazer esse movimento aqui, como se fosse é uma curvinha e joga para cima, tá? Porque aqui ela vai ficar mais escura aqui e essa pétala vai ser, esse pedaço aqui vai estar por cima. Eu vou ensinar vocês como vocês vão fazerem esse movimento de pétala, tá bom? Vamos entrar aqui com o nosso vermelho carmim. Então, aqui a gente está usando mescla de cores. Aí eu vou utilizando de pouco a pouco, tá? Então, eu fiz a marcação ali com o vinho. Agora, eu já estou com o carmim. Eu venho com o vinho demarcando aqui direitinho, fazendo o sombreadinho. Vou subir com ele até aqui. Já entro com o meu púrpura, que eu tinha esquecido de pegar aquela hora. É que são tantas cores, né? A gente acaba esquecendo mesmo, tá? Agora, a gente vai trabalhar com esse púrpura do lado de cá, ó. Eu vou passar ele aqui, contornando esse sombreadinho que eu fiz, tá bom? E ele vai encontrar com aquele outro ali, tá? Agora, eu já entro com o vermelho, preenchendo esse pedaço da pétala e mesclando esse vermelho com o púrpura, tá? Ó, olha como é que tá ficando. Tá bem pertinho assim, para vocês conseguirem ver bem. Tá? Então, aqui foi esse movimentinho que a gente fez. Bem preenchidinho. Venho com um pouco mais de vinho, porque eu quero deixar esse pedaço aqui de baixo bem marcadinho. Então, à medida que for secando, a gente vai retocando, tá? Pra ficar como se estivesse viradinho mesmo, tá bom? Uma pétalazinha viradinha. É isso que a gente quer. Tá? Vou entrar com um pouquinho mais do vermelhinho aqui embaixo. Aí. Quando a gente pintar essa aqui, que vocês vão conseguir visualizar bem a folha viradinha, tá? Então, vamos seguir esse pedaço daqui. Vamos lá. No nosso púrpura. Aí eu começo já, ó, jogando ele pra cima, tá bom? Eu já pego o meu vermelhinho, já começo jogando ele pra cima. Aqui a gente tem que tomar conta, por causa do movimento, ó, ele tem um movimento. Eu comecei jogando reto, mas não é reto, é pra cá. Mas como a gente tá preenchendo, a gente vai passando por cima,
Aqui eu dou uma leve contornadinha na folha. Ai, tá ficando lindo. Como eu tô com a foto guia aqui, eu consigo já saber o resultado. Para vocês é mais difícil, né? Pega aí o púrpura, vem com ele, ó, contornando aqui. Contorno, aí eu dou uma leve esfumada e depois faço os tracejadinhos, tá? Eu venho com ele mais um pouquinho só aqui e aqui, ó, porque essa folhinha aqui está por baixo dessa aqui, então eu tenho que dar uma leve sombreada, tá bom? Pega aí um pouquinho do vermelho carmim, aí faz os detalhezinhos, tá? Pronto. Agora, sem medo, nós vamos começar a trabalhar com os detalhes, subindo o vermelho, o púrpura, tá? Mas eu vou primeiro bater todas as tampinhas, tá bom? Já volto. A gente vai fazendo de acordo com o que há necessidade, tá? Então, aqui, olha, tem um pedaço mais contornadinho e um detalhe. Aí, a gente faz o detalhe aqui, tá? Aqui, eu tô tudo fazendo a princípio com púrpura, tá bom, gente? Aqui eu tenho também um outro detalhe. Agora, pega um pouquinho do carmim. Mais um trabalhinho com ele aqui, outro aqui. Agora, volta lá no seu vinho para você intensificar essa marcação. Lembra que eu falei que à medida que ia secando, a gente ia dar uma intensificada? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, esse tanto de vinho aqui já está bom para esse pedaço, tá? Tem que dar uma leve entradinha aqui, aí ótimo, que aí vai ficar a viradinha certinha. Nessa pétala aqui, eu tenho só bem pouquinho vinho subindo aqui, é muito pouquinho mesmo. Então, vocês tomam conta aí para não acabar fazendo muito detalhezinho com a cor vinho, tá? Agora, nós vamos fazer essa de baixo. Depois que eu fizer a de baixo, eu vou trabalhar o contorno dessa daqui, tá bom? Por enquanto, eu vou fazer essa de baixo. Aí, eu tenho que abrir as minhas cores aqui pra fazer a mesma coisa que nós fizemos. Vamos lá. Esse pedaço aqui de cima, eu já vou começar com o nosso amarelo canário, tá? Nesse pedaço de cá, nós vamos utilizar o nosso amarelo bebê, nesse pedaço de cá, tá bom? E eu vou dar algumas pinceladas do amarelo bebê pra cima aqui, que é o movimento, né? Do meio pra cá, ó. Daqui pra lá, tá? Vamos colocar mais diluente aqui. Vamos lá. Você escolhe o pincel que você achar melhor pra trabalhar, tá? Eu vou trabalhar com púrpura nesse pedaço sem chegar até embaixo, tá? Depois eu subo, eu passo o nosso vinho aqui. Eu vou começar a trabalhar com ele já já. Agora sim nós vamos trabalhar com o vinho, tá bom? Como que eu vou fazer com o vinho? Eu vou vir com ele aqui, ó. Não vou tirar esse detalhe de púrpura que já tem aqui, tá bom? Eu venho com o vinho. Ó, o vinho vai contornar. Essa folhinha aqui tá meio que viradinha. Ela tá meio viradinha aqui, ó. Ela contorna ela aqui. Dei uma leve esfumada. Tá vendo? Ó, agora deu pra visualizar a folhinha viradinha ali. Tá vendo como é que tudo é? Questão da técnica mesmo, tá? Ó, venho aqui, contorno. Muito bem. Bem contornadinho. Já pego o púrpura aqui, já entro com esse púrpura bem aqui, tá?
Subo aqui com esse púrpura, venho fazendo esse contorno, que tem aqui em volta, porque essa pétala tá por baixo, então tem esse contorno, tá? Agora bem suavezinho, por último nós contornaremos esse pedaço aqui, tá bom? Bem contornadinho. Agora nós não vamos deixar esse detalhe nessa cor, é o final, né? Já vamos começar a entrar com o nosso vermelho aqui, tá? Então eu vou lá de lente, começo a trabalhar com o vermelho pra tirar essa marca e já começo a fazer a jogadinha, tá? Vai saindo, devagarinho essa marquinha vai saindo. Volto com o púrpura aqui nesse pedaço. Aqui tem um detalhezinho subindo de vinho. E aqui tem outro. Agora vamos trabalhar aqui para baixo, tá bom? A gente entra com esse vermelho nesse pedaço aqui. Entra com o púrpura aqui. Tem mais púrpura lá, ó. Faz o contorno. E vem trabalhando. O que a gente tem que tomar cuidado agora é que eu não vou descer cobrindo esse amarelo todo com esse púrpura, tá? Não é o que eu quero. A gente quer fazer alguns detalhezinhos, mas a gente quer deixar o amarelo. Olha como a gente quer folha do início, é assim, entendeu? Então vem com mais um pouquinho desse púrpura. Agora eu vou entrar com o carmim, tá? Nesse pedaço. O carmim é muito parecido com o púrpura, mas ele puxa um pouco mais para um rosa mais claro, sabe? Se tiver aí, você vai conseguir comparar. Então, agora a gente começa já a trabalhar com essa cor jogando para baixo, tá? E por que o carmim? Pra não ficar só o púrpura, porque na flor do bis eu tenho essa mescla de cores. E eu não posso trabalhar com o vinho aqui em cima de cara, porque senão vai escurecer muito, não é o que a gente quer, né? Então agora eu venho aqui com mais um pouquinho do púrpura, tá? Filho, pode fazer barulho, não tem problema não, você quer fazer o que aí? Tá? Então tá, tem problema se der algum barulho, não tem problema não. Ah, tá. Agora nós vamos pegar o vermelho aqui, que é o tomate, né? Vermelho e tomate. E a gente vem trabalhando, ó. Vem mesclando. Venho com o púrpura limpo no prato, porque esse pedaço aqui de cima, ele é bem suave, gente, bem suavezinho. Olha como é que ele é. Eu pego um pouquinho, limpo no prato, venho aqui, faço meio que um contorno, sabe? E depois eu venho aleatoriamente e puxo pra fazer as nervuras, como se fossem as nervuras, né, da folhinha, mas são as cores que vão saindo dela mesmo, né? Vai lá no carmim, pega um pouco de carmim também, que você trabalha um pouco com o carmim, cuidado, porque o carmim é mais escuro. Então a gente pode caprichar aqui nesse canto com o carmim, mas pra lá a gente tem que ter mais cuidado, porque aqui no canto tem mais sombreado, tá vendo? Agora a gente fez esse pedaço de baixo pra cima, só ajeitar esse pedacinho aqui. De cima pra baixo, perdão, falei o contrário, né? Agora nós vamos trabalhar com ele de baixo pra cima. Eu vou lavar o pincel e eu vou começar a trabalhar com ele de baixo pra cima. Vou começar lá no púrpura. Vai lá de lente, se não estiver indo. Eu tô diluindo ele aqui pra eu conseguir dar um movimento, tá bom? Vem com um pouco do vinho, bem pouquinho do vinho. Olha que lindo que tá ficando. Eu amo esse trabalho de cores que tem o hibisco. Amo. Agora lava o pincel e nós vamos trabalhar. Lembra que eu falei que depois que fizesse essa aqui, nós iríamos mexer no amarelo dessa aqui? Então pega lá seu amarelo bebê. Que é como se tivesse um contorno mesmo, tá, gente? Ó. Agora nós vamos colocar direitinho essa pétala por cima aqui. Olha como é que vai ficando, estão vendo? Só que esse movimento, ó, aqui a gente faz bem pouquinho. Esse movimento, isso aqui que eu fiz, só é possível depois que fizesse essa de baixo, tá bom? A mesma coisa eu precisarei fazer nessa aqui, mas só depois que eu fizer essa pétala de cá. Então, tem a sequência de pétalas a ser feita, tá? Agora, nós já vamos passar para essa aqui, tá bom? E seguimos, agora vamos fazer essa de cá, tá bom? A gente vai começar um pouquinho na beiradinha com o nosso amarelo bebê. Eu passei um pouco de diluente no tecido, como vocês podem ver, pra ver se agiliza um pouco o trabalho, o vídeo, pra não ficar muito demorado, tá? Agora eu venho com o meu amarelo canário, vou passando ele um pouco mais aqui. Essa ela é mais escura um pouco, tá, gente? Então, nós vamos trabalhar um pouco com essa parte da luz. Então, aqui vem o escuro, aqui vem a luz. Ó, gente, porque aqui tem uma parte que é mais escura, então eu não vou cobrir esse pedaço ali. Bem puxando onde tem esse detalhe aqui da pétala, aqui vem uma mais escurinha, tá? Como se a pétala tivesse dobradinha, essa pétala de cima. Peguei mais um pouquinho de diluente. E agora nós vamos trabalhando com as outras cores, tá bom? Eu vou subir um pouco com esse daqui, com o amarelo canário.
Só pra na hora de fazer os detalhes, ter a base do amarelo, porque fica bem legal essa base, que aí fica bem trabalhadinho, tá vendo como é que ficou pra cá, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vermelho tomate, tá? Nós vamos trabalhar essa parte de cima com vermelho tomate. Vou com mais um pouquinho do vermelho tomate aqui. E eu quero falar pra você que ficou comigo até aqui agora, que qual o segredo de pintar hibisco? Qual é o segredo? Muita gente pergunta, tem algum segredo pra ficar bonito, pra pintar hibisco? Gente, o segredo é não ficar com mania de perfeccionismo. Eu falo isso até nas minhas aulas presenciais. Porque, às vezes, nós ficamos com mania de... Eu falo nós, mas eu não fico não, tá, gente? Porque eu não fico tentando arrumar pintura a vida toda, não. Porque quanto mais você fica tentando arrumar, passando o pincel, no caso aqui da flor, mais você estraga a pintura. Porque flor, ela tem essas pétalas que são mais naturais. Flor e folha. Então, quanto mais você fica esfregando, passa tinta, tira tinta e tudo mais você estraga e não consegue resultado. Entendeu? Ó, aqui eu vou deixar essa frechinha, porque é a parte mais clara, lembra que nós fizemos aqui? Nós vamos fazer aqui também. Então, o segredo de você pintar a flor é esse, é não ficar com a esfregação, passando, tentando arrumar, porque as pétalas, elas têm essa naturalidade, tá? E como que você consegue dar naturalidade, ter essa naturalidade nas pétalas das flores e das folhas? É não ficar toda hora passando pincel, o segredo é esse, tá? Então, se você conseguir aprender isso, você já tá mais de meio caminho andado. Então, uma dica que eu te dou, não fica tentando consertar, tá? Não fica tentando consertar. Olha como é que vai ficando bonito. Agora eu estou passando púrpura, mas antes eu vim com um pouquinho de carmim, tá? Carmim e púrpura. Aqui eu passei vermelho, tomate e aqui eu passei o carmim, tá bom? Ó, agora eu vou para o carmim aqui. Que eu já estou chegando perto do vinho, eu quis trabalhar o carmim. Ó. Agora eu pego o vinho. Venho com ele aqui embaixo. E esse pincel é o tamanho 10 da Condor, 421 a referência, tá? Mas aí você pode escolher o que você preferir para poder pintar. Eu sempre falo que pincel é questão de adaptação. Às vezes o que você vai gostar não vai ser o mesmo do que eu vou gostar de estar usando constantemente. Tanto que você pode olhar aí, você vai ter sempre um pincel que tá mais gasto, que tá com menos cerdas, né? Menos cabelinho aí no seu pincel, porque é o pincel que você mais usa. Isso é muito comum, é muito normal ter o nosso pincel de estimação, tá bom? E eu queria saber de onde que você tá me assistindo, você que ficou aqui até agora. Eu valorizo muito quem assiste a aula toda, porque eu vejo que agora eu vim, tá, gente? Há um esforço muito grande em aprender, em ouvir tudo que a professora tem pra falar, ou o professor, né? E absorver a técnica, agora é o vermelho, tomate, tá? Então eu dou muito valor ao aluno que assiste a aula antes de pintar, porque a gente não começa a fazer um negócio sem assistir, porque pode ser que alguma coisa dê errada, alguma técnica que você não sabe, a professora ou o professor pode ser que ele fale durante essa aula, e é uma técnica que vai te ajudar lá no início, igual essa técnica de você não ficar tentando retocar. Quem pintou até aqui, sem assistir a aula, até aqui sem assistir essa aula toda aqui, antes, tá numa esfregação danada, não deve estar com um formato bonito. E eu digo isso com toda a certeza que deve ter alguém falando, por que ela não falou antes? Por que você não avisou antes? Eu te falo porque as minhas alunas presenciais, quando elas assistem a aula, tem uma que falou até pra mim, Geis, a hora que eu ia passar o vídeo, eu ia acelerar o vídeo, você parece que estava lendo meu pensamento, você falou, não acelera o vídeo, ouve tudo, pega as dicas que são essenciais, e eu ia passar o vídeo, parece que você estava lendo meu pensamento, e é assim mesmo, gente, parece que eu tô lendo o pensamento de vocês. Eu achei até engraçado que ela falou isso comigo, agora eu tô com vermelho vivo, tá? Ela falou assim, Geis, parece que você estava lendo meu pensamento, eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Ai, gente, muito engraçado. Eu não sei se é porque eu gosto muito de estudar, né, eu não passo o vídeo, não, eu vejo a aula toda. Todinha. No caso, eu não tenho mais esse hábito do estudo da pintura com outros professores, né? Mas outras coisas que eu preciso estudar, né? Marketing, tantas outras coisas, às vezes até as coisas da igreja mesmo, ouvir uma mensagem. Gosto de ouvir tudo, depois tiro minhas conclusões, é assim que eu faço. Então, eu sugiro que você faça a mesma coisa. Aqui tem uma dobrinha, aqui também tem, ó, bem suave, agora vai esfumando, é com vinho que eu tô fazendo, tá? Gente, no meu curso, eu ensino tudo bem detalhadinho, tá? Então, se você quer aprender a detalhar, porque aqui, eu até acho que eu ensino muita coisa aqui, eu detalho bastante coisa, né? Mas no curso é muito mais detalhado. Aqui, às vezes, pode ser que passe alguma coisa despercebida, né? Então, se você tem interesse, o link tá aí na descrição, não esquece não, vai lá. Tá? Pelo menos pra você conhecer, tá com preço maravilhoso o curso. Ah, e uma outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre as minhas redes sociais, aqui nos comentários, na descrição do vídeo, perdão. Eu também deixei o link de todas as minhas redes sociais, tá? E daqui uns dias, eu vou passar a postar os riscos aqui da aula, guia de cores, apenas no meu canal do Telegram, tá? Por enquanto, eu ainda estou postando aqui. Mas logo eu vou concentrar tudo lá, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui, se você tiver interesse, entra lá no meu canal do Telegram, para fazer parte também, e assim receber todas as aulas. Por que isso? Porque fica tudo concentrado num só local, e eu não corro o risco de perder. Agora eu vou trabalhar com a parte mais clara dessa que tá por cima, tá, gente? Igual a gente fez na outra ali. Só da luz aqui. Para eu não correr o risco de perder nada, né? Não perder aula. Então, eu tomei essa decisão de utilizar o meu
Telegram para poder arquivar as minhas aulas, tá? A gente que trabalha com conteúdo assim, a gente tem que estar cercado de todas as seguranças, né? Porque tantos canais sendo invadidos, gente, e se eu não fizer isso, pode acontecer algum dia de alguém invadir o meu canal e eu pelo menos vou ter isso guardado no meu Telegram, tá? Então eu preciso me precaver, tá bom? Eu vim aqui, dei mais, ó, não deu pra ver, mas eu só passei e fiz um contorninho aqui nessa pontinha, só pra vocês verem, tá bom? Agora nós já vamos pintar, vou chegar aqui pra ficar mais pertinho ainda, essa daqui, tá? E assim seguimos a nossa aula. Ó, eu vou passar, porque eu achei que ficou mais fácil de trabalhar, o diluente, cuidado pra não passar em excesso, porque se umedecer muito, a tinta abre, borra seu pano todo, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Tá vendo como é que o diluente, ele é maravilhoso pros dias que estão calor, pra auxiliar, pra essa tinta deslizar e ficar bonita, não ficar com aspecto feio? Eu gosto muito. Agora, vamos começar a fazer essa. Esse pedaço aqui é mais claro também, então eu faço meio que o contorno já, tá? Porque eu já vou aplicar a cor mais clara aqui, então eu já fiz um contorno pra ela ficar bonitinha. Essa pétalazinha está por cima. O primeiro que eu apliquei foi o amarelo bebê, agora eu venho mesclando aqui com o nosso amarelo canário, tá? Mesclei o amarelo canário, agora eu venho aqui com o nosso vermelho tomate, já vou mesclar ele aqui, tá? Eu vou pegar esse amarelo canário, vou trabalhar com ele aqui nesse meio, que tem o amarelo canário. Não tem problema de ter vindo com o vermelho, gente, tá? Porque como é mescla de cores, você não precisa ficar lavando esse pincel toda hora, tá? Eu sempre falo para as minhas alunas, se você é minha aluna aqui no canal há mais tempo, você sabe que quanto mais você lava, pode acontecer de você vir com esse pincel úmido aqui e estragar a sua pintura. Então evita, só se for cor sobre cor. No caso, mescla de cores aqui, nesse caso aqui não tem problema, vai ficar até bonito, tá? Eu passei aqui nesse meio e eu vou começar a trabalhar com o nosso vermelho vivo. Vou vir com ele. Pega aí o seu púrpura. Já mescla aqui também. Tem dúvida de como trabalhar a mescla de cores, de como utilizar as técnicas certas, segurar no pincel, tinta, como é que coloca tinta no pincel, quantidade de tinta, bora pro meu curso, tá? Pra você que é iniciante e não sabe nada, vai ser ótimo. E pra você que já pinta, também vai ser muito bom, porque eu pinto da técnica mais básica à mais avançada. Então você vai poder aprender bastante coisa no curso. Gente, e tá um precinho bem legal. Eu não ia falar o preço, mas eu vou falar agora. Tá R$ 59,90 o curso com 16 aulas, gente. É muita aula por esse precinho, tá muito barato, tá? Então aproveita que eu não sei por quanto tempo vai ficar nesse valor, tá? Então se você tá vendo o vídeo aí, olha a data, porque nós estamos em 2005, abril, e é óbvio que eu não vou deixar esse valor o resto da vida, tá bom? Essa folhinha ela é um pouquinho mais escura, como eu falei pra vocês. Ela tem menos detalhes claros que vão aparecer, tá? Entra aqui nesse cantinho com o vermelho carmim. Enquanto eu pinto, é muito importante vocês observarem as cores que eu venho pegando aqui no prato, tá? Você já conhece das cores que você tá utilizando pra pintar? É um bom momento. Porque aí você já consegue assistir a aula e saber as cores, quais cores entram em qual momento da aula, tá? Isso também é muito importante. Saber ler a pintura, tá? Púrpura agora, encontrando aqui em cima, tá? E nesse meio aqui agora, nós vamos entrar com o nosso vinho, tá? Pega um pouco do vermelho tomate, porque nesse pedaço aqui é o vermelho tomate. Que nós não podemos tirar a sombra do de baixo, tá? Agora nós vamos começar a esfumar pra cima. Então bora lá. Eu vou colocar o vinho numa ponta e o púrpura na outra. Tem bastante tinta, porque eu quero fazer esse movimento aqui, ó. Quero sombrear. E fazer o detalhe também, tá? Vou lavar o pincel, que agora já tá bem cheio de tinta. E vamos começar agora a trabalhar aqui. Pega o vermelho carmim, passa ele aqui nessa lateral, ó. Agora vamos lá, o púrpura. Vem subindo devagarinho com ele, sem medo de ser feliz. E agora a gente vem trabalhando amarelo canário. Não esfrega muito pra não tirar o brilho da pintura, tá? Não fique esfregando. Esse é o púrpura que eu peguei um pouquinho. Inclusive já tá até secando meu púrpura. Precisa bater ele. Deixa eu bater o púrpura, que já secou.
Nossa, tá ficando lindo esse bisco, mas essa aula tá ficando gigante. Vamos lá. Vem com esse vinho aqui, ó. Deixa eu ver pra não ter perigo. Aqui a gente faz um trabalhinho com vinho, tá, gente? Tô utilizando o vinho pra isso. Aqueles detalhezinhos. Ó, outra aqui com vinho, a gente vai dando um leve sombreadinho. Bem de leve. Olha como é que tá ficando lindo. Aqui a mesma coisa. Lembra que eu falei que essa daqui seria um pouquinho mais escura? Então, pega aí o seu púrpura. Dá uma suavizada. Ó. Vou dar uma cor bem bonita ao lado desse vinho, tá? Mais uma trabalhadinha aqui. Esse pedaço aqui, ele é um pouquinho mais amarelinho mesmo, tá? Essa parte de fora. Então não se preocupe. E agora nós vamos vir trabalhar com esse vinho dando uma subidinha, que agora já secou um pouco, né? Então a gente consegue trabalhar, tá? Enquanto a pintura tá molhada, alguns detalhes a gente não consegue fazer. Então você tem que ir pintando, esperando secar, depois volta, faz retoque. É assim que a gente faz, tá? Olha como é que já ficou mais bonita, mais escuro aquele pedaço. Esse cantinho aqui, nós vamos escurecer ele mais um pouquinho. E tá quase finalizando essa pra gente fazer a última pétala. Eu acho que até aqui vocês já conseguiram aprender bastante coisa, né? Vermelho carmim, tá? Pra dar esse tom mais rosadinho, escuro, nesse pedaço que eu quero, tá? Pronto, essa ficou mais escura, agora nós vamos fazer essa daqui, tá? Vou chegar mais pra cá e bora fazer essa, que é a nossa última. Adoro. Vamos passar o diluente. Não briguem comigo que essa aula ficou comprida. Valeu a pena, né, gente? Deixa aqui no comentário. Escreve aqui pra mim se vocês acham que valeu a pena. Nós tomamos até café junto. Então foi bom demais a nossa aula. Então vamos lá, pro amarelo. Vamos começar com os amarelos. Aqui o nosso amarelo canário. E já vem sumando pra baixo. Pincel 454. Esse aqui é o tamanho 10, tá? Peguei um pouco menor que aquele outro que eu tava trabalhando. Porque eu tava trabalhando com 12, lembra? Agora eu estou com 10 agora. Gente, cuida pra essa trama do tecido ficar preenchida. Por quê? Porque senão vocês só vão jogar as cores e quando você tirar esse pano da tábua que você olhar, você vai ver que tem um monte de pedaço do seu tecido que não foi preenchido, tá? Isso é muito comum de acontecer quando você não se atenta porque você precisa cobrir a trama do tecido, tá? Então se atentem a isso. Estou fazendo um movimento de baixo pra cima, porque eu estou querendo trabalhar um pouco com esse amarelo aqui, tá? Não vai ser ele todo. Essa beirada eu vou trabalhar com o nosso amarelo bebê. Lembrando que depois eu vou ter que retocar ela aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, porque ela está por cima, tá bom? Então aqui é o amarelo bebê. Tá. Ultrapassou. Então vamos lá. É uma pintura que ela é gostosa de fazer. A aula tá ficando grande porque eu tô ensinando vocês. Se eu estivesse pintando sem a preocupação de ângulo, né, e tudo mais, eu já teria acabado, tá? Mas aqui eu tô pintando pra ensinar. Então acaba que demora um pouco mais, tá bom? E até o tempo, eu não sei quem tá aqui que pinta pra vender, eu tenho uma aula que eu ensino a precificar, tá, gente? Vocês precisam aprender a precificar pra não vender preciosidades a preço de banana, tá? Cuidado com isso, valorizem o trabalho de vocês. Agora vamos lá, vermelho vivo. Eu vou começar com esse vermelho vivo aqui. Vamos caprichar, muito entusiasmo, que é a nossa última pétala. Feito isso, a gente já dá aquela varridinha. Pega um pouco do vermelho carmim, vamos trabalhar com ele aqui, ó. Enche esse cantinho. E eu já expliquei pra vocês, quem não tem o hábito de pintar com o pincel 421, que ele é um pincel molinho, compra o 454, tá? Tô falando que às vezes eu vou fazer alguma técnica aqui que eu ainda estou me acostumando. Então pode ser que pra vocês também tenham dificuldade, tá? Porque ele pega muita tinta. Esse tamanho que eu tô usando aqui é o 10. Agora vem com púrpura, um pouquinho do púrpura aqui, ó. Então tem que ter muito cuidado pra você saber a quantidade certa de tinta pra pegar, pra não ter perigo. Pronto, agora eu vou continuar trabalhando aqui, tá? Vermelho, tomate, agora eu estou vindo com púrpura, tá? Vermelho, tomate. Troquei de pincel.
Agora eu vou começar a trabalhar com um pouco por aqui. Mais púrpura. Mais púrpura. Vermelho tomate. Vermelho tomate. Aqui eu cubro mais, tá, gente? Vai lá no diluente, se não estiver passando a tinta. Vermelho tomate. Pegando mais aqui embaixo, vermelho tomate. Vem com ele e sobe. Fazendo tudo isso com vermelho tomate, tá? E aqui a gente pega o púrpura. Sem encostar aqui, porque esse canto a gente trabalhou com carmim e com púrpura. Senão vai ficar muito igual. Então não é o que a gente quer, tá? Começou um pouco para dar um tom. Agora você já pega aí o seu vermelho tomate. Olha como é que tá ficando. Agora a gente tem que trabalhar bem certinho essa curvadinha aqui. Ó, vou virar pra ficar mais fácil. Pra vocês verem e eu movimentar o pincel. Porque agora tá, vou ficar numa posição que eu não posso mexer a câmera. Aí atrapalha pra eu poder fazer. Ó. Pega o carminho agora. Pronto. Agora, vamos começar a trabalhar com ele aqui, com o carminho. Repare que eu não fico voltando pra retocar nada. Passei, a gente vem trabalhando. Agora já começa a dar o efeito, né? Depois a gente vai vir com o vinho aqui. Calma aí o coração de vocês. Deve estar perguntando, essa mulher é doida, não chegou até embaixo. Mas calma, é uma coisa de cada vez, gente. Uma vez de cada coisa. Pronto. Agora nós vamos lavar o pincel, porque o meu pincel tá bem carregado de tinta. Aí eu vou trabalhar com esse vinho, tá? Só que lembrem que nesse pedaço aqui, ó, nesse cantinho, pra ficar diferente dessa pétala, eu vou entrar com carmim, tá? Pega o vinho, aí vai intensificando com esse vinho. Então a gente vai mesclando, tá? É isso aí, ó. Olha como é que ficou bonito. A gente vai mesclando. Vou lavar o pincel. Pega aí o seu vermelho bebê, amarelo bebê, perdão. Aquele contorninho que eu já ensinei vocês. Esse pedaço aqui, ó. Tá vendo como é que fica aquele detalhe ali? Bem suave, tá? Não vou nem passar o pincel ali de novo, porque senão vai ficar todo marcado. Lembra que eu falei com vocês que não é pra ficar esfregando? Vem um pouco com o canário, ó, fazendo mais um amarelinho nesse pedaço aqui. Porque essa pétala aqui, ela está por cima, aqui, ó, tá pegando mais luz. Então a gente vem fazendo um trabalhinho que é pra iluminar um pouco mais naquele pedacinho ali, tá bom? Tá vendo como é que é tudo muito sutil? Olha que lindo que fica. Pronto. Ai, ficou lindo. Nós não vamos mexer mais ali. Agora nós vamos fazer o miolo aqui, né, gente? Porque nós temos que trabalhar esse miolo que nós não fizemos ainda. E para isso, nós vamos utilizar o carmim. Pega o carmim, passa aqui nesse meio. Ó. Vamos finalizar já essa aula, se Deus quiser. Você já se inscreveu? Já deixou seu comentário? Já foi lá conhecer minhas redes sociais? Faça isso a hora que você puder. Dá uma força para que meu trabalho cresça. Outras pessoas sejam abençoadas e beneficiadas com o meu conteúdo, assim como você está sendo, tá? Bora compartilhar com outras pessoas, em outros grupos que você participa, de pintura em tecido. Se você puder compartilhar as minhas aulas, eu fico imensamente grata. É uma forma de você apoiar o meu trabalho. Se você puder também, vai lá conhecer o meu curso, tá? Agora pega o vinho, porque nós vamos
acentuar mais aqui, dar uma leve afinada nessa parte do meio. Não sei como se chama, deixa aí no comentário quem souber. Também nem procurei saber como é que chama isso aqui, tá, gente? Então quem souber, deixa aí pra mim. Essa parte aqui de cima, ela é com vinho. Pega um pincel menor pra fazer esse pedaço, tá? Ela é feita com vinho. Então você vai passar o vermelho, carmim e tudo. Depois você vem nesse pedacinho aqui com vinho. Certo? Tá quase acabando a aula. Fazer o detalhe ali e pronto. E vai tomando conta que aqui tá molhado, tá? Pra você poder não borrar nada, né? Senão você vai acabar borrando aí, não é o que a gente quer. Agora, nós vamos precisar do rosa bebê. Por quê? Eu não vou utilizar o branco pra dar luz aqui, porque não tem nada a ver, não vai ficar bonito, vai ficar aquele brancão no meio desse monte de cor aí. Limpa lá no prato o excesso. A gente tem um pouquinho de luz aqui, ó. Olha a diferença, se eu entrar com branco aqui, não vai ficar legal. Essa percepção que a gente tem que ter, tá? Na pintura. Bota um pouquinho de luz ali, aqui também, ó. Ele faz uma divisãozinha ali, tá? Esse pedaço aqui de cima também tem. Ele faz um pouquinho com esse rosadinho ali. E esse rosa, a hora que você cai, ele some um pouco, tá? Pra quem já vai ter dúvida, eu já sei que vão me perguntar. Então o rosa, ele some um pouquinho, tá bom? Agora só falta fazer aquele outro detalhezinho que nós temos aqui, que eu vou pegar o pincel 422, o tamanho 000, pra poder fazer isso. Ó, que é esse pincel da Kondo, 422-000, tá? A referência dele. Como que a gente vai fazer? Vamos bater esse amarelo bebê. Esse rosa, pode deixar ele aqui que nós vamos usar ele para poder fazer. Bem aqui, nesse detalhe, a gente vai fazer são uns tracinhos, tá? Porque é onde nós vamos pendurar. Ó, vamos fazendo. Tô usando o rosa bebê, não estou raleando ele, tá bom? Porque ele é bem fininho aqui, não tem necessidade de ralear, nada disso. Porque eu já bati bem a tinta e ele já tá bem fininho, tá? E essa pontinha dele, deixa eu pegar um pincel menor aqui. Ele é feito, você pode pegar o seu amarelo ouro, tá? Que ele vai destacar mais. Ó. Aqui no cantinho tem uma. Aqui. Depois a gente vai retocar, tá, meninas? Lembrando que vai secar e nós vamos precisar fazer o retoque, tá? Esses tracinhos aqui foi o primeiro que eu fiz aqui. Nós vamos precisar fazer retoque. Pegar lá o amarelo bebê. A gente clarear esses pedaços que ficaram mais escuros. O ideal é deixar secar, mas eu já quero finalizar a aula, porque a aula já está bem grande, tá? Peguei um pouquinho do rosa bebê, só pra entrar um pouquinho aqui nesse meio. Peguei esse pincel mesmo que eu tô usando, 421 da Kondo. Esse é o tamanho 2, tá? Pra quem quer saber. Aí, pessoal, nós vamos precisar fazer o retoque a hora que secar. A gente mama isso aí, tá? Quero mostrar pra vocês como que ficou. Olha que linda que ficou, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou tirar a parte de baixo. Eu quero mostrar pra vocês como que ficou o acabamento final sem a nossa fita. Olha como que ficou. Lindo, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau!